Na primeira parte desta série, revelei como superar as armadilhas de Mara e desenvolver uma mente inquebrantável diante de qualquer circunstância. Na segunda, exploramos como transcender a dualidade e acessar estados superiores de consciência. Hoje, entraremos em território raramente acessível, as práticas esotéricas do Vajrayana e Dzogchen, que estão literalmente desaparecendo do mundo. A situação atual no Tibete é crítica. Desde a ocupação chinesa, mais de 6.000 mosteiros foram destruídos. Os que permanecem operam sob vigilância constante. Mestres autênticos são forçados a ensinar práticas avançadas em códigos e metáforas para evitar perseguição. Textos contendo estas técnicas são confiscados regularmente, com muitos já perdidos para sempre. Um lama que conseguiu escapar para o Nepal relatou: "Estamos testemunhando o possível fim de uma linhagem ininterrupta de 1.200 anos. Conhecimento que sobreviveu a inúmeras guerras e calamidades, agora pode desaparecer em uma geração. O que você receberá hoje? No princípio 7, você descobrirá a prática de Tumo, que permite controle extraordinário sobre processos corporais que a ciência ocidental considera impossíveis. No princípio 9, a técnica de controle de sonhos, que permite acessar estados de consciência que neurocientistas ocidentais apenas começaram a mapear. No princípio 12, a prática contraintuitiva, que os mestres Dzogchen consideram o atalho supremo para o despertar. No princípio 16, revelarei o método que permite acessar a clara luz primordial, um estado de consciência tão fundamental que transcende até mesmo a morte, técnica que tradicionalmente exigia um retiro de 3 anos em total isolamento antes de ser ensinada. Praticantes relatam transformações profundas simplesmente ao ouvir estas descrições com atenção plena. Você está recebendo em 1 hora o que normalmente exigiria décadas de dedicação em condições extremas. Se você realmente valoriza este acesso sem precedentes à sabedoria que está literalmente desaparecendo, inscreva-se agora. O véu está sendo levantado. Prepare-se para a transformação mais profunda de todas. Princípio 1. Rigpa, o reconhecimento instantâneo da consciência primordial. Além da atenção plena gradual e dos estágios progressivos de concentração, existe um reconhecimento direto e instantâneo, conhecido como Rigpa, na tradição Dzogchen, a consciência primordial, que é simultaneamente vazia de essência e luminosamente cognoscente. Esta não é uma realização distante ou um estado elevado a ser alcançado após décadas de prática. É sua natureza fundamental, sempre presente, apenas não reconhecida, devido à habitual identificação com pensamentos, emoções e percepções. Diferente da meditação convencional que trabalha gradualmente para acalmar a mente, Rigpa é um salto quântico, um reconhecimento direto que transcende completamente o paradigma de desenvolvimento gradual. É comparável à diferença entre subir laboriosamente uma montanha passo a passo ou subitamente perceber que você nunca deixou o topo. Longchenpa, o grande mestre Dzogchen do século XIV, descreveu Rigpa como a cognição intrínseca que não é fabricada pela mente, mas brilha naturalmente por si mesma, sem esforço e sem obstrução. Esta consciência primordial não é algo místico ou esotérico, é o fundamento mais básico da sua experiência em cada momento, apenas obscurecido pela tendência habitual de buscar fora o que já está presente dentro. Um praticante experiente relata: "Por anos pratiquei técnicas elaboradas de visualização, recitação de mantras e refinamento da concentração. Então, durante um retiro intensivo, meu professor me introduziu à prática de Rigpa com instruções surpreendentemente simples. Não faça nada, não altere nada. Apenas reconheça o que já está ciente neste momento." Houve um instante de reconhecimento direto, como se uma cortina invisível tivesse sido levantada, e percebi que o que eu havia buscado por anos através de tantas técnicas já estava completamente presente, como o espaço aberto que contém todas as coisas sem ser afetado por nenhuma delas. O paradoxo é que Rigpa é tão óbvio, tão fundamental, tão onipresente, que continuamos olhando além dele, como um peixe buscando desesperadamente pela água. Como disse Padmasambhava,
o fundador do budismo tibetano. Embora a essência da mente seja clara como o céu, não a reconhecemos. Embora sua radiância brilhe por toda parte, somos cegos para ela. Embora esteja mais próxima que nossa própria respiração, buscamos por ela em lugares distantes. A instrução para reconhecer Rigpa é surpreendentemente simples, mas sua simplicidade a torna difícil para mentes condicionadas a buscar complexidade. A instrução é esta: não medite, não se esforce, não busque, apenas descanse, completamente aberto e atento na consciência natural que já está presente. Este não é um estado especial a ser produzido, mas o reconhecimento do que nunca esteve ausente, a própria consciência que está ciente de ler estas palavras neste momento. Este reconhecimento direto transcende completamente a dualidade entre meditador e meditação, sujeito e objeto, observador e observado. Não há alguém fazendo Rigpa, há apenas o reconhecimento direto da consciência que é simultaneamente vazia de essência e luminosamente cognoscente. A prática tradicional envolve receber introdução direta de um mestre qualificado que já estabilizou este reconhecimento. O mestre utiliza vários métodos, instruções precisas, circunstâncias específicas ou até mesmo ações inesperadas para provocar um reconhecimento direto da natureza da mente no discípulo. Este momento de reconhecimento, mesmo que breve, serve como referência para a prática contínua, que consiste essencialmente em familiarizar-se com o que foi reconhecido até que se torne a base natural de todas as experiências. Mariana, uma psicóloga de 42 anos, descreve sua experiência. Após o reconhecimento inicial de Rigpa durante um retiro, a prática se tornou muito simples, mas não necessariamente fácil. Consistia basicamente em notar quando eu havia me perdido na identificação com pensamentos e emoções, e então simplesmente lembrar da qualidade de presença aberta que é Rigpa. No início, este reconhecimento durava apenas segundos, antes que eu me perdesse novamente na identificação habitual. Mas com prática consistente, a duração destes períodos de reconhecimento foi se expandindo e a facilidade de lembrar foi aumentando, até que comecei a experimentar períodos onde Rigpa parecia reconhecer-se a si mesmo sem esforço. No princípio 9, você descobrirá como esta consciência primordial se manifesta na prática avançada de sonhos lúcidos, criando uma continuidade de presença que dissolve a fronteira entre estados de consciência. Mas antes, vamos explorar o poder revolucionário dos mantras de essência, as vibrações primordiais da consciência desperta. Princípio 2. Mantras de essência, a vibração primordial da consciência. Além dos mantras convencionais que consistem em palavras ou frases com significados específicos, existem os mantras de essência, ou mantras semente, bija mantras, sílabas primordiais que não representam conceitos, mas são manifestações sonoras diretas da consciência desperta. Estes mantras não têm significado no sentido convencional. Eles são a própria vibração da realidade manifestando-se como som. Os 3 mantras de essência principais na tradição vajrayana são Hum, AH e OM, que correspondem respectivamente ao corpo, fala e mente iluminados. Diferente dos mantras conceituais que operam primariamente no nível da mente consciente, estes mantras de essência trabalham diretamente com as energias sutis, prana, e os canais energéticos, nadis, criando uma ressonância que harmoniza os elementos físicos e energéticos com a natureza búdica inata. Um mestre contemporâneo explica: estes mantras de essência não são inventados ou compostos, eles são descobertos como frequências fundamentais da realidade que emergem espontaneamente quando a consciência reconhece sua própria natureza. Não são tanto sons que você produz, mas vibrações que você permite manifestar através do seu sistema corpo-mente. Diferente da recitação mecânica ou da repetição conceitual, o trabalho com mantras de essência envolve uma experiência direta da vibração surgindo do centro do seu ser e ressoando através de todo o corpo-mente. São menos algo que você faz e mais algo que você permite manifestar-se espontaneamente. Uma praticante avançada relata: quando trabalho com o mantra não é como recitá-lo externamente, é como permitir que a vibração primordial do universo ressoe através do meu corpo. A sensação é de estar simultaneamente gerando o som e sendo gerada por ele. Em estados avançados de prática,
o mantra parece recitar-se a si mesmo, e há momentos onde não há distinção entre o som, quem o produz, e quem o ouve, apenas a vibração pura existindo por si mesma. Esta prática tradicional envolve 3 estágios progressivos. Primeiro, vocalizar o mantra em voz alta, sentindo a vibração física ressoando através do corpo, especialmente nos pontos focais específicos associados a cada mantra. No centro do peito, H na garganta, Om no centro da cabeça. Segundo, sussurrar o mantra, internalizando a vibração e percebendo-a como uma qualidade mais sutil, que ressoa através não apenas do corpo físico, mas também do corpo energético sutil. Terceiro, recitar o mantra mentalmente, dissolvendo-se completamente na vibração até que não haja separação entre você e o mantra, apenas a vibração primordial existindo por si mesma como expressão direta da consciência desperta. Ricardo, um músico de 38 anos, descreve sua experiência. Como músico, sempre tive fascínio por vibrações e ressonâncias, mas o trabalho com mantras de essência revelou dimensões completamente novas. Comecei com a recitação vocal de Hum, focando na sensação física da vibração no centro do peito. Gradualmente, passei para a recitação sussurrada e depois mental. O que descobri foi extraordinário. A vibração continua presente, mesmo sem produção física de som, como uma ressonância fundamental da consciência que está sempre disponível quando direcionamos nossa atenção para ela. Nos momentos mais profundos de prática, a distinção entre eu recitando o mantra e o mantra em si se dissolve completamente. Há apenas vibração primordial existindo por si mesma. O poder transformador dos mantras de essência vem precisamente desta dissolução da dualidade entre praticante e prática. Ao fundir-se completamente com a vibração primordial, você transcende temporariamente os limites do ego separado, experimentando diretamente a natureza ilimitada e radiante da consciência. Esta experiência não é apenas um estado temporário, mas uma revelação da natureza fundamental que está sempre presente quando a identificação habitual com pensamentos e emoções se dissolve. No princípio 15, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com os canais sutis de energia, nadis, criando uma alquimia interna que transforma completamente a experiência do corpo-mente. Mas antes, vamos explorar o poder transformador da visualização de deidades como tecnologia sofisticada para manifestar qualidades iluminadas. Princípio 3. Idam, visualização de deidades como tecnologia de transformação. Na prática tântrica avançada, a visualização de deidades, Idam, não é adoração de entidades externas ou superstição religiosa, mas uma tecnologia sofisticada para manifestar qualidades iluminadas latentes em sua própria consciência. As deidades não são seres separados a serem adorados, mas representações arquetípicas de aspectos da natureza búdica que já existem dentro de você, em forma potencial. Este princípio opera na compreensão profunda de que visualizar-se como já possuindo qualidades realizadas cria uma transformação mais rápida e profunda do que visualizar-se trabalhando gradualmente para desenvolvê-las. Como explicou um mestre tibetano, em vez de tentar cruzar o rio nadando contra a corrente, você visualiza-se já na outra margem e deixa que a força da visualização o puxe naturalmente para lá. As deidades budistas representam diferentes aspectos da iluminação. Manjushri encarna a sabedoria penetrante, Avalokiteshvara, a compaixão ilimitada, Tara, a ação compassiva, Vajrasattva, a purificação, e assim por diante. Ao visualizar-se como uma destas deidades, você não está pretendendo ser algo que não é, mas manifestando ativamente qualidades que já existem dentro de você, em forma potencial. Um praticante experiente explica: quando me visualizo como Manjushri, a deidade da sabedoria, não estou fingindo ser outro ser, mas manifestando a sabedoria que já é minha natureza essencial. É como um ator que se torna tão imerso em um papel que temporariamente transcende sua identidade limitada. A diferença é que, neste caso, o papel que estou interpretando é mais real e fundamental que a identidade limitada que normalmente considero como eu. Esta prática tântrica avançada envolve 4 estágios principais. Primeiro, a visualização clara da deidade em todos os detalhes: forma, cores, ornamentos, postura, expressão,
até que a imagem se torne vívida e estável na mente. Segundo, a identificação completa com as qualidades da deidade, experimentando-se não como alguém visualizando uma imagem externa, mas como a própria manifestação viva destas qualidades arquetípicas. Terceiro, a dissolução da visualização no vazio, reconhecendo que tanto a deidade quanto o visualizador são vazios de existência inerente, manifestações luminosas sem substância própria. Quarto, a emergência da consciência cotidiana, agora imbuída das qualidades da deidade, criando uma ponte entre a prática formal e a vida diária. Fernanda, uma artista de 45 anos, descreve sua experiência. Comecei a prática de visualização de Tara Verde após um período de paralisia emocional causada por traumas antigos. A princípio, a visualização era mecânica e distante, mas com prática persistente, começou a ganhar vida própria. O momento transformador veio quando parei de sentir que estava criando a visualização e comecei a experimentar que estas qualidades de coragem, compaixão e ação eficaz estavam emergindo espontaneamente de dentro. Após sessões profundas de prática, notei que respondia a situações desafiadoras com uma presença e eficácia que pareciam vir de uma fonte muito mais profunda que meu ego habitual. O mais surpreendente foi como esta transformação começou a manifestar-se espontaneamente em momentos onde eu nem estava conscientemente praticando. O poder transformador desta prática vem precisamente desta capacidade de criar uma identidade sagrada que gradualmente substitui a identidade limitada do ego. Ao visualizar-se repetidamente como a manifestação viva de qualidades iluminadas, você literalmente reprograma os padrões neurológicos e energéticos que sustentam sua autoimagem, criando novos caminhos que manifestam estas qualidades de forma cada vez mais natural e espontânea. No princípio 16, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o princípio do corpo ilusório, revelando a natureza fundamentalmente maleável da realidade percebida. Mas antes, vamos explorar o poder revolucionário da prática de Chöd, a oferta radical que corta na raiz o apego ao ego. Princípio 4. Chöd, a prática radical de oferecer seu corpo. Chöd, ou cortar, é uma prática esotérica desenvolvida pela yogini tibetana Mashig Labdrön, no século XI, que inverte completamente nossa tendência habitual de autopreservação e apego ao corpo. Em vez de proteger e defender o ego, você deliberadamente o oferece como alimento para todos os seres, especialmente aqueles percebidos como ameaçadores ou negativos. Esta prática revolucionária opera no princípio paradoxal de que a libertação vem não de agarrar e proteger, mas de oferecer e soltar. O que mais fortemente mantém o sofrimento é precisamente nosso esforço desesperado para evitá-lo e para proteger o senso de eu separado. Na forma tradicional do ritual, o praticante vai para lugares assustadores, cemitérios, montanhas remotas, locais associados a espíritos ou energias negativas, e acompanhado pelo som de um tambor da maru e um sino, visualiza a consciência deixando o corpo através do topo da cabeça. De uma posição de observação acima do corpo, o praticante então visualiza seu corpo sendo transformado em um néctar luminoso que satisfaz completamente as necessidades de todos os seres, credores kármicos, espíritos famintos, seres com quem tem relações negativas, e todos os seres dos 6 reinos de existência. Um mestre contemporâneo explica: Chöd não é sobre masoquismo ou autonegação mórbida, mas sobre libertação através da generosidade radical. Ao oferecer aquilo que mais fortemente nos agarramos, nosso corpo físico e identidade, estamos cortando na raiz o apego que é a causa fundamental do sofrimento. Uma praticante contemporânea descreve: ao oferecer mentalmente meu corpo como alimento, estou cortando na raiz meu apego ao eu, como algo a ser protegido a todo custo. O que descobri é que quando abandono completamente a autoproteção, um tipo completamente diferente de segurança emerge. Uma confiança que vem não da proteção, mas da rendição. Os medos que me atormentavam por décadas começaram a perder seu poder, não porque os venci através de força ou controle, mas porque parei de resistir a eles. Esta prática revolucionária transforma radicalmente nossa relação com o medo, operando no princípio paradoxal de que o que você mais teme perder é exatamente o que deve oferecer livremente. É uma expressão direta do insight profundo
de que o apego ao eu separado é a raiz de todo o sofrimento e que a libertação vem não de fortalecer este eu, mas de dissolvê-lo através da generosidade radical. Paulo, um executivo de 52 anos que sofria de ansiedade crônica, descreve sua experiência. Após anos de terapia e medicação para a ansiedade, encontrei a prática de Shod durante um retiro. A princípio, parecia completamente contraintuitiva, oferecer precisamente o que eu estava desesperadamente tentando proteger. Mas algo nesta abordagem ressoou profundamente e comecei a praticar diariamente. Nos primeiros meses, a visualização era mecânica e distante, mas gradualmente começou a ganhar uma qualidade vívida e transformadora. O momento decisivo veio durante uma crise de ansiedade intensa. Em vez de lutar contra a sensação como sempre havia feito, visualizei-a como uma entidade faminta, a qual eu oferecia completamente meu corpo transformado em néctar luminoso. A sensação de libertação foi imediata e profunda, não porque a ansiedade desapareceu instantaneamente, mas porque minha relação com ela mudou fundamentalmente. Eu não era mais alguém lutando desesperadamente contra a ansiedade, mas alguém oferecendo-a como parte da oferta universal. No princípio 13, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com os princípios avançados de Tonglen, criando uma alquimia interna que transforma veneno em medicina. Mas antes, vamos explorar a tecnologia transformadora dos bardos, os estados intermediários que oferecem oportunidades extraordinárias para reconhecimento e liberação. Princípio 5. Tecnologia dos bardos, navegando os estados intermediários. Na tradição tibetana, bardo refere-se a qualquer estado intermediário ou transição, não apenas entre a morte e renascimento, como popularmente conhecido, mas também entre o momento em que adormecemos e quando sonhamos, entre um pensamento e o próximo, entre a meditação e a pós-meditação, entre um momento de consciência e o seguinte. A compreensão revolucionária é que estes estados intermediários, longe de serem meras transições a serem atravessadas, são oportunidades extraordinárias para reconhecimento e liberação precisamente porque as estruturas habituais da consciência estão temporariamente fluidas e maleáveis. Um mestre Dzogchen contemporâneo explica, nos estados de bardo, a rigidez habitual da percepção se afrouxa, criando uma abertura onde o reconhecimento da natureza da mente pode ocorrer muito mais facilmente do que nos estados ordinários, onde os padrões estão firmemente estabelecidos. Reconhecer e trabalhar conscientemente com estes microbardos na vida diária é uma prática avançada, que desenvolve a capacidade de manter clareza consciente durante transições, criando uma continuidade de presença onde normalmente haveria fragmentação e inconsciência. Um praticante experiente explica: comecei notando os microbardos entre atividades, o espaço entre terminar uma tarefa e começar outra, entre uma respiração e a seguinte. Gradualmente, desenvolvi a capacidade de manter clareza consciente através destas transições, o que eventualmente se transferiu para estados mais profundos, como entre o estado de vigília e sono e entre estar dormindo e sonhando. Esta continuidade de presença eventualmente começou a dissolver a sensação de fragmentação que havia caracterizado minha experiência por toda a vida. Esta prática avançada envolve 3 aspectos principais. Primeiro, o reconhecimento do bardo quando ele ocorre, desenvolvendo a sensibilidade para perceber os momentos de transição que normalmente passariam despercebidos devido ao fluxo automático da atenção. Segundo, a manutenção da clareza durante a transição, não permitindo que a consciência se torne turva ou perca sua qualidade de presença lúcida, mesmo quando as estruturas familiares da experiência se dissolvem. Terceiro, a transferência desta habilidade para estados cada vez mais sutis, aplicando a mesma qualidade de presença consciente a transições cada vez mais profundas, como entre vigília e sono, entre sono e sonho, e, ultimamente, entre vida e morte. Júlia, uma terapeuta de 48 anos, descreve sua experiência. Comecei trabalhando com os microbardos mais acessíveis, o momento entre o final da expiração e o início da próxima inspiração, o espaço entre pensamentos durante a meditação, a transição entre terminar uma sessão com um cliente e começar a próxima. Gradualmente,
esta prática criou uma continuidade de presença que começou a se estender para estados cada vez mais desafiadores. O momento verdadeiramente transformador veio quando consegui manter clareza consciente durante a transição entre vigília e sono, um estado que os textos tibetanos consideram análogo em menor escala ao bardo entre vida e morte. Neste estado de transição, experimentei uma claridade extraordinária, onde a natureza luminosa da consciência se revelou de uma forma que nunca havia experimentado nos estados ordinários de meditação. O poder transformador desta prática vem precisamente da descoberta de que o que consideramos nossa identidade normal é apenas um estado entre muitos, não mais real ou fundamental que os estados de sonho ou outras transições. Ao desenvolver a capacidade de manter clareza consciente através destes diversos estados, você gradualmente transcende a identificação com qualquer estado específico, reconhecendo a consciência fundamental que permanece contínua através de todas estas transformações. No princípio 17, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o yoga dos sonhos, criando uma continuidade de presença que eventualmente dissolve a fronteira ilusória entre sonho e realidade desperta. Mas antes, vamos explorar o poder transformador dos movimentos energéticos do True Core, o yoga tântrico que trabalha diretamente com os canais sutis do corpo. Princípio 6. True Core, o yoga tântrico do movimento energético. True Core, ou rodas mágicas, é um sistema avançado de yoga energético da tradição Bon budista que trabalha diretamente com os canais sutis, nadis, ventos energéticos, pranas e essências sutis, bindus, do corpo energético. Diferente do yoga convencional, focado primariamente no corpo físico, True Core é uma tecnologia sofisticada para harmonizar e purificar o sistema energético sutil, criando condições ideais para o reconhecimento e estabilização da natureza da mente. Este sistema avançado opera no princípio de que mente e energia, Tiberitsen Lung, são inseparáveis. Alterações no sistema energético afetam diretamente a consciência e estados da consciência afetam diretamente os padrões energéticos. Ao trabalhar habilmente com o sistema energético através de movimentos específicos, retenções de respiração e visualizações, o praticante pode induzir estados de consciência que facilitam o reconhecimento direto da natureza da mente. Um mestre contemporâneo explica: no Tantra budista, consideramos que obstáculos à realização espiritual se manifestam como bloqueios ou desequilíbrios no sistema energético sutil. True Core trabalha diretamente com este sistema, liberando bloqueios e harmonizando os elementos de uma forma que seria impossível trabalhando apenas no nível conceitual ou mesmo através de meditação convencional. Diferente do yoga convencional focado em alongamento e força, True Core utiliza movimentos específicos, muitas vezes rápidos e dinâmicos, combinados com retenções de respiração em pontos específicos e visualizações precisas de canais energéticos e chakras. Estes movimentos são projetados para dirigir a energia através de canais específicos, dissolvendo bloqueios e harmonizando os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço, dentro do corpo-mente. Um praticante avançado descreve: quando executo estes movimentos, não estou apenas exercitando o corpo físico, mas conscientemente dirigindo energia através de canais específicos com a intenção de purificar obstruções particulares. A sensação é de literalmente reorganizar a estrutura energética do corpo-mente. Após sessões intensas, experimento estados de claridade e abertura que surgem não como resultado de esforço meditativo, mas como expressão natural da harmonização energética. Esta prática tântrica avançada inclui 5 séries principais, cada uma associada a um elemento: terra, água, fogo, ar, espaço, e projetada para purificar obstáculos específicos à consciência desperta. A série de terra trabalha com movimentos que estabelecem estabilidade e solidez, contrabalançando tendências de distração e agitação mental. A série de água enfatiza fluidez e adaptabilidade, dissolvendo rigidez mental e emocional. A série de fogo concentra-se em movimentos dinâmicos que geram calor interior, tumo, transformando estados mentais letárgicos e depressivos. A série de ar trabalha com movimentos sutis e retenções de respiração que refinam a consciência,
facilitando estados de claridade penetrante. A série de espaço utiliza movimentos expansivos que criam uma sensação de vastidão interna, dissolvendo a identificação com limites fixos do self. Carlos, um professor universitário de 55 anos com histórico de depressão crônica, descreve sua experiência. Após anos de terapia e meditação com resultados limitados, encontrei a prática de True Core durante um retiro. A diferença foi imediata e profunda. Enquanto meditação convencional frequentemente intensificava minha ruminação mental, estes movimentos energéticos criavam estados de claridade e abertura sem o intermediário do esforço mental. Particularmente, os movimentos da série de fogo tiveram um impacto transformador na minha depressão, gerando uma energia vital e uma sensação de conexão que eu raramente experimentava. O mais surpreendente foi como estes efeitos gradualmente se estenderam para além das sessões formais, criando uma reorganização mais permanente da minha experiência energética e emocional. No princípio 14, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o princípio do corpo ilusório, revelando a natureza fundamentalmente maleável da realidade percebida. Mas antes, vamos explorar o poder transformador do tumo, o fogo interior que transmuta a energia sexual em claridade espiritual. Princípio 7. Tumo, o fogo interior da transmutação. Tumo, ou calor interior, é uma das práticas mais poderosas e esotéricas do yoga tântrico tibetano, frequentemente mal compreendida como simplesmente uma técnica para gerar calor corporal, como demonstrado por monges que secam lençóis molhados em temperaturas congelantes. Tumo é, na verdade, uma tecnologia sofisticada para transmutar energia sexual bruta em claridade espiritual refinada, utilizando o corpo como laboratório alquímico para a transformação da consciência. Esta prática avançada opera no princípio de que a energia sexual, em vez de ser suprimida como em abordagens ascéticas ou indulgida sem consciência, como na gratificação ordinária, pode ser conscientemente dirigida e transformada, servindo como combustível poderoso para o despertar espiritual. Um mestre contemporâneo explica: no Tantra budista, não consideramos nenhuma energia como inerentemente negativa ou a ser rejeitada, apenas energias que precisam ser reconhecidas em sua natureza essencial e transformadas. A energia sexual é particularmente poderosa precisamente porque está conectada às forças mais fundamentais da vida e, quando transformada conscientemente, torna-se um catalisador extraordinário para o despertar. A prática envolve uma combinação precisa de visualização, técnicas respiratórias e concentração nos canais energéticos sutis. O praticante visualiza o canal central, Sushumna, ou Avaduti, como um tubo de luz cristalina que se estende da base da coluna até o topo. Tentar novamente. De continuar editar princípio 7. Tumo, o fogo interior da transmutação. Continuação. A prática envolve uma combinação precisa de visualização, técnicas respiratórias e concentração nos canais energéticos sutis. O praticante visualiza o canal central, Sushumna ou Avaduti, como um tubo de luz cristalina que se estende da base da coluna até o topo da cabeça, com os canais laterais, Ida e Pingala, conectando-se a ele em pontos específicos chamados chakras. Na visualização principal, o praticante imagina uma sílaba sânscrita ardente, geralmente A curto, no umbigo ou em um ponto 4 dedos abaixo do umbigo, que é considerado o assento da energia Kundalini ou tumo. Através de técnicas respiratórias específicas conhecidas como respiração vaso, Kumbhaka, onde o ar é retido abaixo do umbigo enquanto se contrai levemente o assoalho pélvico, o praticante acende este fogo visualizado. À medida que a prática avança, este fogo visualizado se intensifica e sobe pelo canal central, derretendo a gota branca no topo da cabeça, que então desce pelo canal central, gerando ondas de êxtase e claridade à medida que passa por cada chakra. Este processo não é apenas uma visualização abstrata, mas uma experiência psicofísica tangível que envolve sensações reais de calor, correntes de energia e estados alterados de consciência. Um praticante avançado relata: quando o tumo está plenamente ativo, a experiência transcende completamente o calor físico. É uma sensação de êxtase luminoso que dissolve os limites entre corpo e consciência. Não é apenas sentir-se quente,
é uma transmutação alquímica, onde a energia densa se transforma em claridade radiante. Nos estados mais profundos, a distinção entre praticante, prática e objeto da prática se dissolve completamente. Há apenas a consciência luminosa existindo por si mesma. Esta prática tântrica avançada tem 3 níveis principais de desenvolvimento. O primeiro nível envolve a geração de calor físico real através da combinação de visualização e técnicas respiratórias, criando uma sensação tangível de calor que se irradia do centro do corpo. Este nível serve como validação de que a prática está sendo executada corretamente e que os canais energéticos estão sendo ativados. O segundo nível envolve a transformação deste calor físico em êxtase, sukha, onde a sensação de calor se transmuta em ondas de bem-aventurança que fluem através do corpo-mente. Este êxtase não é meramente prazer sensual, mas uma qualidade refinada de alegria-claridade que dissolve a dualidade habitual entre corpo e mente. O terceiro nível, o mais profundo, envolve a utilização deste êxtase como combustível para realizar a natureza da mente. Neste estágio, o êxtase serve como um amplificador de claridade que intensifica a capacidade de reconhecer e permanecer na natureza fundamental da consciência, livre de obscurecimentos. Ana, uma executiva de 49 anos com histórico de trauma e dissociação crônica, descreve sua experiência. Depois de anos tentando voltar ao meu corpo através de várias terapias somáticas, encontrei a prática de Tummo durante um retiro tântrico. Os primeiros meses foram desafiadores. Meu corpo estava tão desconectado da minha consciência que mal conseguia sentir as sensações. Mas com prática persistente, comecei a experimentar momentos de calor genuíno e, mais importante, uma reconexão profunda entre consciência e corpo. O momento transformador veio após cerca de 6 meses de prática diária, quando experimentei não apenas calor, mas ondas de êxtase luminoso que literalmente dissolveram a dissociação que havia sido minha experiência padrão por décadas. Pela primeira vez, senti-me completamente presente, encarnada e inteira. A prática não apenas curou minha dissociação, mas revelou uma possibilidade de integração corpo-mente-espírito que eu nem sabia ser possível. No princípio 19, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o princípio da clara luz, revelando a luminosidade natural da consciência que é simultaneamente vazia e radiante. Mas antes, vamos explorar o poder revolucionário do Phowa, a transferência consciente da consciência que transforma não apenas a vida, mas também a experiência da morte. Princípio 8. Phowa, a transferência consciente da consciência. Phowa, ou transferência de consciência, é uma prática esotérica da tradição vajrayana que desenvolve a capacidade de direcionar conscientemente a consciência através dos canais energéticos sutis. Embora frequentemente associada com a preparação para a morte, Phowa é fundamentalmente uma prática para toda a vida que desenvolve um grau extraordinário de domínio sobre a inter-relação entre consciência e energia. Na sua forma mais avançada, esta prática permite ao praticante transferir sua consciência no momento da morte, não em um sentido de escapar da morte, mas de transformar a experiência da morte em uma oportunidade para a liberação. Este é um dos 6 yogas de Naropa, um conjunto de práticas tântricas avançadas consideradas entre as mais poderosas do budismo tibetano. Um mestre contemporâneo explica: Phowa não é sobre escapar da morte ou garantir um bom renascimento em um sentido simplista. É sobre desenvolver tal familiaridade com a natureza essencial da consciência que no momento da dissolução física, você pode permanecer estável no reconhecimento desta natureza, transformando o que poderia ser um processo de confusão e medo em uma oportunidade para a liberação completa. Diferente da ideia popular de sair do corpo como uma experiência dissociativa ou escapista, Phowa é uma prática precisa de direcionar a consciência através do canal central e do chakra coronário, baseada na compreensão tântrica da intrincada relação entre consciência e os canais energéticos sutis do corpo. A prática principal envolve a visualização do canal central como um tubo de luz cristalina, estendendo-se da base da coluna até o topo da cabeça, com uma abertura no chakra da coroa. O praticante visualiza sua consciência na forma de uma sílaba semente ou esfera de luz no coração, que, através de técnicas respiratórias específicas e a sílaba Peat,
pronunciada com força, é impulsionada pelo canal central e sai pelo topo da cabeça, idealmente visualizada como se fundindo com a consciência iluminada de um Buda visualizado acima. Um praticante experiente explica: Fowa não é algo que você faz apenas no momento da morte, é uma prática para toda a vida. Ao desenvolver a capacidade de direcionar conscientemente minha consciência através dos canais sutis durante a vida, estou essencialmente ensaiando para o momento mais importante da transição da morte. A prática cria uma familiaridade tão profunda com este processo que, quando a morte chegar, será simplesmente a continuação natural de algo que pratiquei milhares de vezes. Esta prática tântrica avançada tem 3 níveis principais de desenvolvimento. O nível mais básico envolve a purificação e abertura do canal central e do chakra da coroa, frequentemente evidenciado por sinais físicos como uma sensação de calor ou formigamento no topo da cabeça, ou mesmo uma pequena abertura física temporária no couro cabeludo. O nível intermediário desenvolve a capacidade de direcionar conscientemente a consciência para cima pelo canal central e temporariamente para fora pelo chakra da coroa, frequentemente acompanhado por experiências de expansão e claridade semelhantes a estados místicos. O nível avançado refina esta capacidade até o ponto onde a transferência pode ser realizada com perfeito controle e estabilidade, mesmo em circunstâncias desafiadoras, preparando o praticante para manter plena consciência durante o processo de morte. Roberto, um médico oncologista de 58 anos, descreve sua experiência. Depois de décadas trabalhando com pacientes terminais e testemunhando o processo de morte centenas de vezes, comecei a praticar Fowa como uma forma de me preparar para minha própria mortalidade e também para ajudar meus pacientes. Os primeiros meses foram principalmente técnicos, aprendendo as visualizações e técnicas respiratórias, mas gradualmente a prática começou a transformar profundamente minha relação com a morte. O medo existencial que havia inconscientemente moldado minha vida inteira começou a se dissolver, substituído por uma aceitação profunda e até mesmo uma curiosidade sobre o processo de morte. O mais surpreendente foi como esta transformação afetou meu trabalho. Meus pacientes terminais frequentemente comentavam sobre a qualidade de presença e aceitação que eu trazia para nossos encontros, algo que só foi possível porque eu havia enfrentado e transformado meu próprio medo da morte através da prática. No princípio 18, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o princípio dos estados intermediários, bardos, criando uma continuidade de consciência que transcende as fronteiras convencionais entre vida e morte. Mas antes, vamos explorar o poder transformador do Yoga dos Sonhos, uma tecnologia para reconhecer a natureza onírica tanto dos sonhos quanto da realidade desperta. Princípio 9. Milan, o Yoga avançado dos sonhos. Milan, ou Yoga dos Sonhos, é uma prática avançada da tradição tibetana que vai muito além da simples consciência de que se está sonhando, sonhos lúcidos. É uma tecnologia sofisticada para reconhecer a natureza fundamentalmente onírica, tanto dos sonhos noturnos quanto da realidade desperta, utilizando o estado de sonho como um laboratório ideal para práticas espirituais avançadas. O princípio fundamental desta prática é que se você pode reconhecer a natureza ilusória dos sonhos, experiências que parecem completamente reais enquanto ocorrem, mas são reconhecidas como meras projeções da mente ao despertar, você pode eventualmente reconhecer a mesma qualidade ilusória na experiência desperta. Ambas são projeções da mente, apenas em diferentes níveis de densidade. Um mestre Dzogchen explica: do ponto de vista da realização mais elevada, não há diferença fundamental entre o estado de sonho e o estado de vigília. Ambos são manifestações da mente sem substância inerente. A vantagem do estado de sonho para a prática é que a materialidade aparente dos fenômenos é mais visivelmente fluida e maleável, tornando mais fácil reconhecer sua natureza essencialmente mental. Esta prática tântrica avançada não trata os sonhos como meros subprodutos do sono ou processos psicológicos a serem analisados, mas como oportunidades extraordinárias para a prática espiritual, precisamente porque o estado de sonho oferece um ambiente onde as leis habituais da física não se aplicam e a relação entre mente e experiência manifesta é mais diretamente perceptível. Uma praticante avançada relata: após anos de prática, não apenas me tornei lúcida nos sonhos,
mas comecei a reconhecer a mesma qualidade onírica na vida desperta. A sensação é de uma continuidade de consciência, onde a distinção entre sonho e vigília se torna cada vez mais tênue. Ambos são reconhecidos como manifestações da mente, sem solidez inerente. Isto não significa que a realidade desperta seja desvalorizada ou considerada irreal no sentido nihilista, mas que sua natureza aparentemente sólida e independente é reconhecida como uma projeção da consciência, tão maleável e fundamentalmente vazia quanto as experiências do sonho. Esta prática avançada do yoga dos sonhos envolve 4 estágios principais de desenvolvimento. O primeiro estágio foca em desenvolver a capacidade de reconhecer que se está sonhando enquanto o sonho ocorre. Isto é facilitado por práticas diurnas de questionamento da realidade. Isto é um sonho? E pela firme intenção, antes de adormecer, de reconhecer o estado de sonho. O segundo estágio, uma vez que a lucidez é estabelecida, envolve aprender a transformar conscientemente o conteúdo do sonho, alterando objetos, criando novos cenários, transformando o corpo de sonho e experimentando com as leis aparentes da física dentro do sonho. O terceiro estágio, mais avançado, envolve a prática de yoga dentro do sonho, utilizando o estado onírico lúcido para visualizações de deidades, práticas de canais e ventos e outras técnicas tântricas que são potencializadas pela maleabilidade do estado de sonho. O quarto estágio, o mais profundo, envolve reconhecer a unidade essencial entre o sonhador, o sonho e o ato de sonhar, realizando a não-dualidade, onde estas aparentes divisões se dissolvem na consciência primordial, Rigpa, que é sua fonte comum. Marta, uma psicóloga de 47 anos, descreve sua experiência. Comecei a prática do yoga dos sonhos após um período de intensa busca espiritual que não parecia progredir além de insights intelectuais. Nos primeiros meses, foi principalmente uma questão de técnica, aprender a reconhecer sinais oníricos, questionar a realidade durante o dia e estabelecer a intenção antes de dormir. Meu primeiro sonho lúcido, claro, foi revelador. A sensação de estar completamente presente e consciente em um mundo que eu simultaneamente reconhecia como uma projeção da minha própria mente. À medida que a prática se aprofundou, comecei a experimentar com transformações dentro do sonho, voando, atravessando paredes, multiplicando meu corpo de sonho. O momento verdadeiramente transformador veio quando, em um sonho particularmente vívido, percebi que não havia realmente diferença entre o eu que sonhava e os conteúdos do sonho. Ambos eram manifestações da mesma consciência fundamental. Esta realização gradualmente começou a se transferir para o estado de vigília, transformando minha percepção da realidade de uma forma que anos de estudo intelectual não haviam conseguido. No princípio 17, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o princípio dos bardos, criando uma continuidade de consciência que eventualmente dissolve as fronteiras ilusórias entre diferentes estados de consciência. Mas antes, vamos explorar o poder transformador do Mahamudra, a abordagem direta para reconhecer a natureza última da mente. Princípio 10. Mahamudra, o grande selo da realidade última. Mahamudra, ou grande selo, é uma abordagem direta e essencial para reconhecer a natureza última da mente, além de todas as técnicas, conceitos e práticas graduais. O termo selo indica que esta abordagem revela a natureza que cela ou caracteriza todos os fenômenos, a natureza fundamental da realidade que está presente em cada experiência, independentemente de seu conteúdo aparente. Diferente de muitas práticas que envolvem técnicas específicas para alcançar estados alterados ou desenvolvimentos graduais, Mahamudra é uma orientação direta para reconhecer o que já está presente em cada momento de consciência. Como explicou o grande mestre Gampopa, Mahamudra não tem nada para mostrar. Mahamudra não tem nada para provar. Apenas descanse naturalmente naquilo que já é. O princípio central desta abordagem é que a natureza da mente, clara, vazia, cognoscente, já está perfeitamente presente em cada momento de consciência. Não há nada a criar, desenvolver ou alcançar, apenas reconhecer o que nunca esteve ausente, mas foi obscurecido pela tendência habitual de buscar fora o que já está presente dentro. Um mestre contemporâneo explica: Mahamudra não é uma técnica para alcançar um estado especial, mas um reconhecimento direto do que está presente antes de qualquer técnica ou esforço. É como perceber o espaço que já está presente em um quarto,
em vez de tentar criar ou introduzir espaço. Este reconhecimento dissolve a própria busca, revelando que o buscador e o que é buscado nunca estiveram separados. Um praticante experiente descreve: após anos de práticas complexas e elaboradas, meu professor me introduziu ao Mahamudra com instruções surpreendentemente simples. Não medite, não se distraia, não altere nada, apenas descanse na consciência natural que já está presente. Foi revelador perceber que o que eu buscava através de tantas técnicas já estava completamente presente em cada momento. A diferença era que agora, em vez de buscar algo novo ou diferente, estava simplesmente reconhecendo o que sempre esteve aqui. Esta mudança de orientação, de busca para reconhecimento, transformou completamente minha prática e, gradualmente, toda a minha experiência de vida. Esta abordagem direta e essencial envolve 3 aspectos principais: visão, drishti, o reconhecimento direto da natureza da mente como clara, vazia e cognoscente. Esta não é uma compreensão intelectual ou um estado especial a ser produzido, mas uma percepção direta da natureza que já está presente em cada momento de consciência. Meditação, dhyana, a familiarização contínua com este reconhecimento, não como uma técnica para produzir um estado, mas como um descanso natural na natureza já presente. Como disse um mestre, não é tanto que você medita, mas que a meditação acontece naturalmente quando você para de distrair-se com pensamentos sobre passado e futuro. Ação, Sharia, a integração deste reconhecimento em todas as atividades da vida cotidiana, dissolvendo a fronteira artificial entre prática formal e vida diária. Neste nível, cada experiência, comer, caminhar, trabalhar, relacionar-se, torna-se uma expressão e confirmação da natureza desperta, que é a essência de toda a experiência. Luciana, uma artista de 52 anos, descreve sua experiência. Depois de uma década de práticas espirituais intensivas, retiros longos, visualizações complexas, recitações extensas, encontrei um mestre da linhagem Kagyu que me introduziu ao Mahamudra. A primeira instrução foi desconcertante na sua simplicidade. Não faça nada, apenas olhe diretamente para quem está fazendo toda esta busca espiritual. Esta simples instrução desencadeou um reconhecimento profundo. Percebi que havia passado anos tentando alcançar através de esforço o que já estava completamente presente, como a própria consciência que percebia. Esta descoberta não diminuiu minha prática, mas transformou completamente sua natureza. Em vez de uma busca por estados elevados ou experiências especiais, tornou-se um descanso cada vez mais profundo na natureza já presente da mente. O mais extraordinário foi como esta simples mudança de orientação começou a transformar minha arte de uma expressão de busca e esforço para uma manifestação natural da claridade, que é a essência da própria percepção. No princípio 20, você descobrirá como esta abordagem direta se conecta com o princípio da não meditação, revelando a natureza paradoxal do caminho espiritual, onde o objetivo final é reconhecer que não há distância a percorrer. Mas antes, vamos explorar o poder transformador do Dzogchen, a grande perfeição que revela a completude natural de todas as experiências. Princípio 11. Dzogchen, a grande perfeição, além de toda a elaboração. Dzogchen, ou grande perfeição, é considerado o pináculo dos ensinamentos budistas tibetanos, um caminho direto e essencial que transcende completamente as elaborações conceituais e os métodos graduais. Não é tanto um conjunto de práticas quanto um reconhecimento direto da natureza já perfeita e completa de todas as experiências quando reconhecidas em sua essência. O princípio fundamental desta abordagem é que a natureza búdica não é algo a ser alcançado através de esforço, purificação ou desenvolvimento, mas nossa condição natural que é obscurecida apenas pela tendência habitual de buscar fora o que já está presente dentro. Como expressou Garab Dorje, o primeiro mestre humano de Dzogchen, a natureza da mente é perfeita desde o princípio. Um mestre contemporâneo explica: a diferença entre Dzogchen e outras abordagens é como a diferença entre escalar laboriosamente uma montanha ou descobrir que você já está no topo. Não é que o Dzogchen seja contra o esforço, é que ele redireciona o esforço de alcançar algo novo para reconhecer o que já está presente. Este reconhecimento direto corta pela raiz a própria estrutura da busca espiritual baseada na sensação de falta
ou incompletude. Esta abordagem direta e essencial revela a natureza paradoxal do caminho espiritual. Quanto mais buscamos a iluminação como algo a ser alcançado no futuro através de esforço, mais reforçamos a ilusão de separação, que é o próprio obstáculo à realização. A verdadeira liberação vem não de acrescentar algo novo, mas de reconhecer o que nunca esteve ausente. Um praticante avançado relata: a diferença entre Dzogchen e outras abordagens que pratiquei é como a diferença entre labutar para limpar um espelho empoeirado versus simplesmente reconhecer que o espelho, em sua natureza essencial, nunca foi afetado pela poeira. Não é que o Dzogchen ignore a poeira dos obscurecimentos mentais, mas reconhece que estes obscurecimentos nunca alteraram ou mancharam a natureza fundamental da consciência. Este reconhecimento, por si só, começa a dissolver os obscurecimentos sem necessidade de lutar contra eles diretamente. Esta abordagem suprema do Dzogchen envolve 3 aspectos principais: Trekchö, cortar através, a prática de cortar diretamente, através das aparências para reconhecer a natureza vazia da mente. Isto não é uma negação das aparências, mas um reconhecimento de sua natureza essencial como manifestações da consciência sem substância própria. Tögal, cruzar o pico, a prática avançada de visão direta da manifestação espontânea da realidade, onde as aparências são reconhecidas não como separadas da consciência que as percebe, mas como sua expressão natural e espontânea. Integchö, cortar através para a essência, a integração perfeita onde não há distinção entre meditação e não meditação, prática e não prática, sagrado e mundano. Cada experiência é reconhecida em sua perfeição natural como expressão espontânea da natureza búdica. Pedro, um executivo de 56 anos, descreve sua experiência. Após uma carreira de sucesso que me deixou profundamente insatisfeito, comecei a explorar práticas espirituais. Primeiro mindfulness, depois meditação vipassana e, eventualmente, práticas tântricas complexas. Embora tenha havido benefícios, havia sempre uma qualidade de esforço e busca, um sentido de que a realização estava sempre lá, em algum ponto futuro. O encontro com Dzogchen através de um retiro com um mestre autêntico foi completamente diferente. Em vez de mais técnicas ou práticas, recebi o apontamento direto para a natureza da mente que já estava presente. A instrução era absurdamente simples. Pare de buscar. Apenas reconheça o que já está aqui como a consciência que percebe estas palavras. Houve um momento de reconhecimento direto que não posso realmente descrever. Uma claridade que não era um estado novo, mas o reconhecimento do que sempre esteve presente como a própria base da experiência. Este reconhecimento inicial foi breve, mas serviu como uma referência, que gradualmente se tornou mais estável através da prática contínua. O mais extraordinário foi como este simples reconhecimento começou a dissolver naturalmente padrões de ansiedade, ambição e insatisfação que haviam resistido a anos de terapia e práticas espirituais baseadas em esforço. No princípio 20, você descobrirá como esta abordagem suprema do Dzogchen se conecta com o princípio da não meditação, revelando o paradoxo final, onde a própria busca espiritual é reconhecida como o único obstáculo à realização que já está presente. Mas antes, vamos explorar o poder transformador da mente além da mente, a prática revolucionária que transcende a própria estrutura da meditação convencional. Princípio 12. A mente além da mente, a prática que transcende a prática. Aqui está a técnica tântrica revolucionária que prometi, uma abordagem tão contra-intuitiva que inverte completamente nossa compreensão habitual da transformação espiritual. Esta prática avançada, conhecida em diferentes tradições como a mente além da mente e sem lé-sem, não meditação, Migon, ou a ausência de yoga, Naujor Mepé Naujor, transcende completamente a estrutura convencional de todas as práticas espirituais. O princípio revolucionário desta abordagem é que o próprio esforço para alcançar iluminação ou transformação espiritual reforça sutilmente a ilusão de um eu separado que precisa ser transformado. A verdadeira liberação vem não através de esforço ou prática, mas através do reconhecimento direto de que o buscador e o que é buscado nunca estiveram separados. Um mestre Dzogchen contemporâneo explica: esta abordagem é como um anticorpo
para toda espiritualidade baseada em esforço. Não é que práticas graduais não tenham valor, elas certamente têm seu lugar. Mas chega um ponto onde a própria estrutura da prática espiritual, um eu praticando para alcançar um resultado, torna-se o obstáculo sutil final. Esta abordagem corta pela raiz esta última dualidade. Diferente de quase todas as outras abordagens espirituais que envolvem fazer algo, meditar, visualizar, recitar, contemplar, esta prática revolucionária envolve a suspensão de todo fazer, incluindo o fazer sutil da meditação. Como expressou um mestre, este não é um estado a ser produzido, mas a suspensão de toda a produção, não um caminho a ser percorrido, mas o reconhecimento de que não há distância a percorrer. Um praticante avançado relata: depois de décadas de prática intensa, retiros longos, visualizações complexas, recitações extensas, estudos profundos, encontrei um mestre que me deu a instrução mais desconcertante: pare completamente, não medite, não estude, não pratique, apenas descanse na consciência natural que já está presente. Esta instrução pareceu inicialmente herética, até mesmo perigosa, mas havia algo nela que ressoou profundamente, além da mente conceptual. Nos primeiros dias de praticar não praticar, houve uma agitação intensa. A mente condicionada a fazer e alcançar estava em pânico, mas gradualmente, uma claridade extraordinária começou a emergir. Não como resultado de esforço, mas precisamente pela ausência dele. Foi como descobrir um espaço de liberdade que sempre esteve presente, apenas obscurecido pelo próprio esforço para alcançá-lo. Esta abordagem revolucionária tem 3 aspectos principais: deixar ser, Shine Lhaktong, a suspensão completa de todo esforço para controlar, direcionar ou modificar a experiência. Isto não é passividade ou indiferença, mas uma abertura radical que permite que a experiência seja exatamente como é, sem interferência. Não fabricação machupa, a abstenção de toda tentativa de produzir, manter ou aprimorar qualquer estado ou experiência particular. Como expressou um mestre, quando você para de tentar fazer o sol nascer, descobre que ele nasce por si mesmo. Autoliberação espontânea, Rangdraw, o reconhecimento de que pensamentos, emoções e percepções se libertam naturalmente por si mesmos quando não são sustentados pela identificação. Como explicou um mestre, pensamentos são como ladrões entrando em uma casa vazia. Não encontrando nada para roubar, eles naturalmente vão embora. Carla, uma professora universitária de 49 anos, descreve sua experiência. Após um colapso de saúde que me forçou a parar completamente com minha prática espiritual intensiva, encontrei um mestre que me introduziu a esta abordagem da não prática. A instrução era radicalmente simples. Pare de tentar alcançar qualquer coisa. Apenas descanse na consciência natural que já está presente. Nos primeiros dias, foi quase insuportável. A mente condicionada a fazer e alcançar estava em completo desespero, mas gradualmente algo extraordinário começou a acontecer. Precisamente por não estar tentando meditar ou alcançar qualquer estado especial, uma claridade natural começou a emergir, não como resultado de esforço, mas como a natureza fundamental da consciência que se revela quando todo esforço cessa. O mais surpreendente foi como esta não prática começou a transformar aspectos da minha vida que anos de práticas intensivas não haviam tocado. Padrões profundamente enraizados de controle, perfeccionismo e autoexigência que, ironicamente, eu havia trazido para minha própria prática espiritual. Esta abordagem revolucionária revela o paradoxo final do caminho espiritual. O único obstáculo à realização que já está presente é precisamente o esforço para alcançá-la. Como expressou um mestre Dzogchen, buscamos em todo lugar o Buda, sem perceber que o buscador é o Buda. No princípio 19, você descobrirá como esta abordagem revolucionária se conecta com a prática da clara luz, revelando a natureza luminosa da consciência que brilha por si mesma quando todas as elaborações cessam. Mas antes, vamos explorar o poder transformador de Tonglen avançado, a alquimia suprema que transforma veneno em medicina. Princípio 13. Tonglen avançado, a alquimia suprema do coração. Tonglen, ou dar e receber, é conhecido em sua forma básica como uma prática de compaixão, onde você visualiza tomar o sofrimento dos outros na inspiração e enviar felicidade na expiração. Porém, existe uma forma avançada e esotérica desta prática que vai muito além da compaixão convencional, operando como uma alquimia interna que transforma as energias mais densas e negativas
em claridade e sabedoria. O princípio revolucionário desta prática avançada é completamente contrário à nossa tendência habitual. Em vez de proteger-se do sofrimento e negatividade, você deliberadamente os toma para dentro, utilizando-os como combustível para a transformação interna. Esta abordagem radical opera na compreensão tântrica de que energias negativas, quando encontradas com consciência plena, contêm precisamente a força necessária para a transformação profunda. Esta prática tem raízes em um dos ensinamentos mais profundos do Buda, registrado no Sutta Nipata, onde ele diz: como uma bela flor de lótus, agradável e perfumada, cresce do lodo e da lama, assim a sabedoria e a compaixão florescem do solo do sofrimento quando transformado pela mente iluminada. O antigo mestre Atisha, que trouxe estes ensinamentos para o Tibete no século XI, era conhecido por buscar os lugares mais difíceis e pessoas mais desafiadoras para praticar Tonglen. Quando perguntado por que escolhia ambientes tão negativos em vez de locais tranquilos, ele respondeu: estas são as condições perfeitas para a prática. Sem veneno para transformar, como poderia haver medicina? Existe uma história pouco conhecida sobre o grande mestre Milarepa que ilustra esta prática. Quando bandidos atacaram seu eremitério e começaram a destruir seus poucos pertences, em vez de resistir ou fugir, Milarepa sentou-se calmamente e começou a praticar Tonglen, tomando a raiva e violência dos bandidos e enviando-lhes paz e claridade. Gradualmente, os bandidos pararam confusos pela atitude do yogi. Um deles perguntou: não tens medo de nós? Milarepa respondeu: o que vocês poderiam tirar de mim que eu não tenha já oferecido livremente? O que poderiam destruir que não seja já impermanente? Sua raiva é apenas um ensinamento sobre a natureza da mente, e eu a recebo como um presente. Disse que 2 dos bandidos tornaram-se seus discípulos naquele mesmo dia. A forma avançada desta prática vai além da aplicação convencional. Em vez de visualizar o sofrimento como fumaça negra que você transforma no coração, a prática esotérica envolve reconhecer que tanto o sofrimento quanto a transformação são vazios de existência inerente, manifestações da mesma consciência fundamental. Um mestre tibetano do século XVIII escreveu em seu diário de prática: hoje, quando a dor física se tornou insuportável, em vez de resistir, respirei-a diretamente. No momento do encontro pleno, sem resistência, a dor revelou sua natureza secreta, pura sensação, luminosa e sem centro. O que parecia ser um inimigo a ser combatido, revelou-se como um guru disfarçado, ensinando-me diretamente sobre a natureza da realidade. Esta prática avançada tem 3 níveis principais. O nível básico envolve a transformação de experiências negativas pessoais, tomando sua própria raiva, medo ou dor na inspiração, transformando-os no coração e enviando qualidades positivas na expiração. O nível intermediário expande para incluir o sofrimento de outros seres específicos, tomando a dor de entes queridos, de pessoas neutras e, eventualmente, até de inimigos, transformando-a e enviando alívio e bem-estar. O nível avançado, mais esotérico, envolve tomar todo o sofrimento de todos os seres em todos os reinos de existência, reconhecendo simultaneamente a natureza vazia, tanto do sofrimento quanto daquele que sofre. Neste nível, a prática transcende completamente a dualidade entre dar e receber, purificação e impureza, sofrimento e libertação. Uma antiga história zen ilustra este princípio avançado. Um monge perguntou ao mestre Zhaozhou: como posso me livrar deste sofrimento insuportável? Zhaozhou respondeu: abrace-o completamente. O monge protestou: mas é muito intenso. Temo que me destruirá. Zhaozhou sorriu e disse: o que você chama de eu que poderia ser destruído já é a causa do sofrimento. Deixe-o ser destruído. O que permanece é indestrutível. O Buda expressou a essência desta prática quando disse aos monges em Bodh Gaya: assim como o oceano tem apenas um sabor, o sabor do sal, este Dharma tem apenas um sabor, o sabor da libertação. E assim como o oceano recebe todos os rios, sem discriminação, a mente desperta recebe todas as experiências, agradáveis e desagradáveis, reconhecendo sua natureza essencial como o próprio caminho para a libertação. No mosteiro de Sami, no Tibete, há uma sala de prática dedicada exclusivamente ao Tonglen avançado, onde gerações de praticantes se dedicaram a esta alquimia interna. Uma inscrição antiga na porta diz: aquele que teme o veneno nunca descobrirá o elixir escondido em seu centro. Entre apenas se estiver preparado para transformar
em vez de rejeitar. No princípio 16, você descobrirá como esta prática avançada se conecta com o princípio do corpo ilusório, revelando a natureza fundamentalmente maleável da realidade percebida. Mas antes, vamos explorar o poder transformador da prática do corpo ilusório, a compreensão revolucionária que dissolve a solidez aparente da experiência física. Princípio 14. Jiulu, o corpo ilusório e a maleabilidade da realidade. Jiulu, ou corpo ilusório, é uma prática avançada do Tantra superior que trabalha diretamente com a natureza ilusória do corpo físico e, por extensão, de toda a realidade material. Diferente da compreensão intelectual da impermanência ou vacuidade, esta prática desenvolve uma experiência direta da natureza fundamentalmente maleável e insubstancial do corpo e de todos os fenômenos. O princípio revolucionário desta prática é que o corpo físico, que parece tão sólido e real, é na verdade tão ilusório quanto um arco-íris, um reflexo na água ou uma cidade de sonho, aparecendo claramente, mas sem substância inerente. Esta compreensão não é meramente filosófica, mas uma realização direta que transforma radicalmente nossa experiência do corpo e da realidade material. Uma história pouco conhecida sobre o Buda ilustra esta compreensão. Após sua iluminação sob a árvore Bodhi, um grupo de ascetas viu o Buda caminhando em direção a eles e ficou impressionado com sua radiância. Um deles perguntou: "O que você é? Um Deva? Um celestial?" O Buda respondeu: "Não sou um Deva." "Então você é um Gandharva, um músico celestial?" "Não." "Um Yaksha, um espírito da natureza?" "Não." Finalmente perguntaram: "Então o que você é?" O Buda respondeu: "Sou desperto." Com esta resposta, ele indicava que sua natureza transcendia todas as categorias, incluindo a identificação com o corpo físico como uma entidade sólida e separada. No antigo texto, A Libertação na Palma da Mão, encontramos a seguinte instrução: veja seu corpo como um reflexo na água, claramente aparente, mas sem substância quando tentamos agarrá-lo. Veja seus pensamentos como nuvens no céu, surgindo e passando sem alterar o céu. Veja suas emoções como ondas no oceano, temporariamente agitadas, mas feitas da mesma água. Esta é a visão do corpo ilusório. Um dos mais extraordinários exemplos desta prática vem do século XI, quando o grande mestre indiano Naropa enfrentou uma série de 12 provações sob a orientação de seu guru Tilopa. Durante uma das provações, Tilopa ordenou que Naropa se jogasse de um templo de 3 andares. Sem hesitação, Naropa obedeceu, resultando em graves ferimentos. Quando Tilopa chegou e perguntou como ele estava, Naropa respondeu: "Meu corpo está quebrado, mas minha mente está intacta." Tilopa então tocou o corpo de Naropa, que instantaneamente se curou. Este incidente extremo, que não sugerimos imitar, ilustra a compreensão tântrica de que o corpo físico, quando reconhecido em sua natureza essencial, não está limitado pelas leis convencionais da materialidade. A prática do corpo ilusório tem 3 níveis principais de desenvolvimento. O nível inicial envolve a dissolução da solidez percebida do corpo através de visualizações específicas, imaginando o corpo como feito de luz, como um reflexo na água, ou como um arco-íris transparente. Esta visualização não é uma fantasia arbitrária, mas um método para reconhecer a natureza mais sutil do corpo para além da percepção grosseira. O nível intermediário envolve trabalhar com o corpo sutil de canais, nadis e ventos, pranas, reconhecendo que a experiência do corpo físico é criada pelos padrões dos ventos energéticos fluindo através destes canais. Ao alterar estes padrões através de visualização, pranayama avançado e bandhas, travas energéticas, o praticante começa a experimentar diretamente a maleabilidade do corpo. O nível avançado, mais esotérico, envolve o reconhecimento direto de que tanto o corpo quanto a mente que o percebe são manifestações da mesma consciência fundamental, vazios de existência inerente, ainda que claramente aparentes. Neste nível, a prática transcende completamente a dualidade entre corpo e mente, material e imaterial, sólido e vazio. Há uma história zen que ilustra belamente este princípio. Um monge perguntou ao mestre Yunmen: "O que é o corpo do Dharma, o corpo da realidade última?" Yunmen respondeu: "Uma cerca de 6 metros. Confuso, o monge perguntou:
Não entendo. Como uma cerca pode ser o corpo do Dharma? Yunmen respondeu. Tampouco entendo. Esta resposta aparentemente absurda aponta para a compreensão de que todos os fenômenos, quando vistos em sua natureza essencial, são manifestações da mesma realidade última, tão imediata quanto uma simples cerca e, simultaneamente, tão misteriosa que transcende toda conceitualização. O grande adepto tibetano Milarepa era conhecido por sua capacidade de manifestar o corpo ilusório em sua forma mais avançada. Disse que ele podia passar através de rochas sólidas, voar pelos céus e até mesmo transformar seu corpo em fogo ou água. Quando um cético questionou estas habilidades, Milarepa respondeu: "O milagre não é que eu possa passar através da rocha, mas que normalmente não consigo. A solidez que experimentamos é criada pela mente que não reconhece a natureza ilusória de todos os fenômenos." No mosteiro de Mindroling, no Tibete, havia uma prática anual onde os monges avançados demonstravam aspectos do corpo ilusório. Um relato de um viajante do século XVIII descreve: "Vi com meus próprios olhos monges que podiam alterar seu peso corporal à vontade, tornando-se tão leves que podiam sentar-se sobre um caule de cevada sem dobrá-lo, ou tão pesados que vários homens não conseguiam levantá-los do chão." Quando questionei como isto era possível, o abade sorriu e disse: "Quando você reconhece que o corpo é como um sonho, pode alterá-lo como altera um sonho. No princípio 18, você descobrirá como esta prática se conecta diretamente com o princípio dos estados intermediários bardos, criando uma continuidade de consciência que transcende as fronteiras convencionais entre diferentes estados de existência. Mas antes, vamos explorar o poder transformador dos canais sutis nadis, a anatomia energética, que é a base de todas as práticas tântricas avançadas. Princípio 15. TSA Klung. O sistema sutil de canais, ventos e gotas. Tsaklung é a ciência esotérica dos canais energéticos sutis, TSA, ventos vitais, Lung, e essências ou gotas, Tigli, que formam a anatomia sutil do corpo-mente. Esta não é uma metáfora ou um sistema simbólico, mas um mapa preciso da dimensão energética da existência humana, que serve como base para todas as práticas tântricas avançadas. O princípio fundamental deste sistema é que, além do corpo físico grosseiro, existe um corpo energético sutil, que serve como ponte entre a consciência e a manifestação física. Os padrões deste corpo energético determinam não apenas nossa saúde física e estabilidade emocional, mas também nossa capacidade de reconhecer e estabilizar estados avançados de consciência. Uma antiga história sobre o Buda revela o contexto histórico deste conhecimento. Após atingir a iluminação, o Buda permaneceu em silêncio por 7 dias, hesitante em ensinar o que havia realizado, preocupado que seria difícil para outros compreenderem. Durante este período, conta-se que ele traçou na areia com um galho os diagramas do sistema sutil de canais e chakras, comentando: "Este é o mapa para o território que atravessei." Estes diagramas se tornaram a base dos ensinamentos tântricos que surgiram séculos depois. O Dalai Lama atual, em uma rara discussão pública sobre este tema, explicou: "Estas não são apenas estruturas imaginárias para visualização, mas correspondem a aspectos reais, ainda que sutis, da nossa constituição psicofísica. Quando cientistas examinam o corpo com instrumentos que detectam o grosseiro, encontram células e tecidos. Se tivessem instrumentos para detectar o sutil, encontrariam este sistema de canais e ventos." No mosteiro de Nechung, no Tibete, existe uma sala dedicada a pinturas detalhadas deste sistema sutil, usadas para instruir monges avançados. Um manuscrito preservado deste mosteiro contém a seguinte passagem: "Assim como um cego não pode encontrar seu caminho em uma cidade desconhecida sem um mapa ou guia, o yogi não pode navegar os reinos sutis da consciência sem o mapa dos canais e chakras. Conhecê-los é como dar visão ao cego." O sistema completo inclui 72. 0 canais energéticos que se estendem por todo o corpo, mas a prática se concentra em 3 canais principais. O canal central, Sushumna ou Avaduti, visualizado como um tubo de luz azul transparente que se estende da base da coluna vertebral até o topo da cabeça, ligeiramente mais próximo da parte de trás do corpo do que da frente. O canal direito, Pingala ou Roma, visualizado como um tubo de luz vermelha, que começa na narina direita e desce paralelamente ao canal central, eventualmente curvando-se para se unir a ele na base. O canal esquerdo,
Ida ou Kyangma, visualizado como um tubo de luz branca que começa na narina esquerda e desce paralelamente ao canal central do lado oposto ao canal direito. Estes canais principais se encontram em pontos chamados chakras, centros de energia, onde múltiplos canais secundários convergem. Os textos descrevem 7 chakras principais ao longo do canal central, cada um associado a diferentes aspectos da consciência e diferentes capacidades espirituais. O venerável Khenpo Tsultrim Gyamtso, um dos poucos mestres contemporâneos que fala abertamente sobre estas práticas, explica: quando os ventos energéticos, pranas, fluem através dos canais laterais, experimentamos estados duais de consciência: prazer, dor, atração, aversão, esperança, medo. Quando os ventos são direcionados para o canal central, através de práticas específicas, experimentamos estados não duais de bem-aventurança, claridade e não conceituação. Um relato fascinante deste sistema vem do século XII, quando o mestre indiano Naropa transmitiu estes ensinamentos para o tradutor tibetano Marpa. Conta-se que, para demonstrar seu domínio dos canais e ventos, Naropa mergulhou sua mão em uma tigela de água fervente sem sofrer qualquer dano. Quando Marpa expressou admiração, Naropa explicou: não é a minha mão que evita ser queimada, mas o controle dos ventos através dos canais que cria uma barreira sutil que a água quente não pode penetrar. O mesmo princípio permite que yogis avançados sentem na neve por horas, usando apenas uma fina manta de algodão, e ainda assim gerem calor intenso. O sistema de práticas baseado neste conhecimento tem 3 níveis principais. O nível inicial envolve a purificação e abertura dos canais através de asanas, posturas específicas, pranayama, controle da respiração, e visualizações que removem bloqueios e harmonizam o fluxo energético. O nível intermediário trabalha diretamente com o direcionamento dos ventos vitais para o canal central através de técnicas como o vaso, kumbhaka, onde a respiração é retida enquanto se visualiza a energia sendo selada nos chakras. O nível avançado, mais esotérico, trabalha com a dissolução dos ventos grosseiros no canal central, levando à manifestação da mente de clara luz, o nível mais sutil da consciência, que serve como base para as realizações mais elevadas. Uma das manifestações mais extraordinárias do domínio deste sistema é a prática de tumo, ou calor interior, onde monges sentados na neve em temperaturas abaixo de 0 conseguem gerar calor suficiente para derreter a neve ao seu redor e secar lençóis molhados colocados sobre seus corpos. Esta não é uma lenda, mas um fenômeno documentado cientificamente, mais recentemente por pesquisadores da Universidade de Harvard, que mediram aumentos de temperatura corporal de até 8 graus Celsius em praticantes avançados. No antigo texto, A Joia que Realiza Todos os Desejos, encontramos a seguinte passagem: aquele que conhece os segredos dos canais e ventos possui a chave para todas as realizações. Pois assim como todas as casas em uma cidade são conectadas por estradas, todos os estados de consciência são conectados pelos canais sutis. Conhecendo estas conexões, o yogi pode viajar livremente entre todos os estados, desde o mais grosseiro até o mais sutil. No princípio 20, você descobrirá como este conhecimento dos canais sutis se conecta diretamente com o princípio da não meditação, revelando como o sistema energético sutil naturalmente se harmoniza quando a mente repousa em seu estado natural, além de todo esforço. Mas antes vamos explorar o poder transformador do corpo ilusório avançado, a prática que revela a natureza fundamentalmente maleável da realidade percebida. Princípio 16. Ozel, a clara luz primordial da consciência pura. Ozel ou clara luz refere-se ao nível mais sutil e fundamental da consciência, a luminosidade natural da mente, que é simultaneamente vazia de essência e cognoscente por natureza. Este não é um estado alterado ou uma experiência mística exótica, mas a realidade mais básica da consciência, que está sempre presente, apenas obscurecida pelos níveis mais grosseiros de atividade mental. O princípio fundamental desta prática é que, além de todos os pensamentos, emoções e percepções, além mesmo da consciência ordinária que os testemunha, existe um nível primordial de luminosidade mental que é a fonte e essência de toda a experiência. Este nível mais sutil de consciência se manifesta naturalmente durante certos momentos de transição, como entre o estado de vigília e sono, no momento da morte,
ou nos intervalos entre pensamentos durante a meditação profunda. Uma história clássica do Buda ilustra esta compreensão. Quando Ananda, seu discípulo próximo, perguntou sobre a natureza fundamental da mente, o Buda pegou uma tigela de água cristalina e disse: observe esta água. Quando está perfeitamente imóvel, reflete claramente o céu, as montanhas, as árvores, tudo ao seu redor. Esta claridade refletora é como a natureza da mente quando livre de agitação. Não é que a mente alcance esta claridade, ela revela sua natureza já clara quando a agitação cessa. No antigo texto Tantra da Clara Luz Secreta, encontramos a seguinte passagem: assim como a escuridão de 1000 anos é dissipada por uma única chama, a ignorância de incontáveis éons é queimada pela única chama da clara luz quando reconhecida diretamente. O grande mestre Padmasambhava, que introduziu o budismo tântrico no Tibete no século VIII, comparou a clara luz a um cristal transparente. A natureza da mente é como um cristal perfeitamente puro, em si mesmo livre de cor, mas refletindo qualquer cor colocada diante dele. Assim como o cristal nunca é alterado pelas cores que reflete, a natureza da mente nunca é manchada pelas experiências que aparecem nela. Existe uma extraordinária cerimônia realizada no mosteiro de Tashilhunpo, no Tibete, que simboliza este princípio. Uma vez por ano, no amanhecer mais escuro do inverno, todos os monges se reúnem no pátio completamente escuro, cada um segurando uma tigela de manteiga. No ponto exato do amanhecer, ao sinal do abade, cada monge acende sua lâmpada simultaneamente, transformando instantaneamente a escuridão completa em luz radiante. Este ritual representa a natureza da clara luz, sempre presente, apenas esperando ser reconhecida, capaz de dissipar instantaneamente a escuridão da ignorância que parecia tão sólida e permanente. A prática para reconhecer e estabilizar a clara luz tem 3 níveis principais. O nível inicial envolve técnicas para acalmar os níveis grosseiros da mente, como foco na respiração, recitação de mantras ou visualizações que gradualmente aquietam a agitação mental, permitindo que níveis mais sutis de consciência naturalmente emergem. O nível intermediário trabalha com os momentos naturais de transição, quando a clara luz tende a manifestar-se espontaneamente, o momento exato entre vigília e sono, o intervalo entre pensamentos ou os momentos de transição entre diferentes estados emocionais. O praticante desenvolve a capacidade de reconhecer e manter consciência durante estes breves interlúdios, quando a mente natural brilha através das camadas de atividade mental. O nível avançado, mais esotérico, envolve práticas tântricas que trabalham diretamente com o sistema energético sutil para dissolver os ventos grosseiros que sustentam os níveis ordinários de consciência, permitindo que a clara luz se manifeste plenamente. Este nível inclui práticas como tumo, calor interior, karma mudra, yoga sexual avançado, e fowa, transferência de consciência. O grande yogi Milarepa, depois de 6 anos de meditação intensiva em cavernas nas montanhas, escreveu este verso famoso que captura a essência da experiência da clara luz. Quando olhei para minha mente no amanhecer, a escuridão de 1000 éons dissolveu-se. Quando olhei para minha mente ao meio-dia, vi para além de nascimento e morte. Quando olhei para minha mente ao pôr do sol, vi que não existe eu nem outro. Quando olhei para minha mente à meia-noite, reconheci a claridade que nunca muda. No templo de Jokang, o mais sagrado do Tibete, existe uma pequena câmara escondida onde apenas os praticantes mais avançados podem entrar para práticas especiais relacionadas à clara luz. Acima da porta está inscrito: aqui não há entrante nem entrada. A clara luz não está dentro nem fora. Aquele que conhece isto pode entrar. O grande mestre contemporâneo Dilgo Khyentse Rinpoche comparou a clara luz a um espelho. Pense em um espelho perfeitamente limpo. Ele reflete tudo o que aparece diante dele, belo ou feio, puro ou impuro, mas permanece completamente imaculado por todos estes reflexos. Esta é a natureza da mente, em sua essência mais fundamental. Não é preciso criar esta natureza através de esforço, apenas reconhecê-la e permitir que os obscurecimentos que a cobrem se dissolvam naturalmente. No princípio 19, você descobrirá como esta compreensão da clara luz se conecta diretamente com a prática dos sonhos lúcidos, revelando a continuidade da natureza luminosa da consciência através de todos os estados: vigília, sonho e sono profundo. Mas antes, vamos explorar o poder transformador do yoga dos sonhos avançado, a prática que dissolve a fronteira ilusória entre sonho
e realidade. Princípio 17. Milam avançado. A integração dos estados de consciência. Milam avançado, ou o yoga dos sonhos em seu nível mais profundo, vai muito além da simples consciência lúcida durante o sonho. É uma prática sofisticada que busca integrar completamente os diferentes estados de consciência, vigília, sonho e sono profundo, reconhecendo a continuidade da natureza fundamental da mente através de todas estas aparentes transições. O princípio revolucionário desta prática avançada é que a divisão entre estes estados é ultimamente ilusória, um produto da identificação com diferentes níveis de manifestação da mesma consciência fundamental. Quando esta continuidade é reconhecida diretamente, a vida inteira se torna uma única prática ininterrupta, dissolvendo a compartimentalização habitual entre meditação formal e experiência cotidiana, entre prática espiritual e vida ordinária. Uma antiga história do Buda ilustra esta compreensão. Quando questionado por um discípulo sobre a relação entre os estados de consciência, o Buda respondeu com uma pergunta: quando uma vela é movida de um quarto para outro, é a mesma chama ou uma chama diferente? O discípulo refletiu e respondeu: não é nem a mesma nem diferente. O Buda sorriu e disse: assim é com a consciência, através dos estados de vigília, sonho e sono profundo. No texto clássico, Libertação Natural através do Reconhecimento, encontramos esta passagem: aquele que vê nenhuma diferença entre dia e noite, vigília e sonho, vida e morte, alcançou a visão suprema. Para tal praticante, todo momento é uma oportunidade para a libertação. Toda experiência é o guru ensinando a natureza da mente. O grande mestre de sonhos Namkhai Norbu Rinpoche conta uma história reveladora sobre seu próprio treinamento. Quando jovem, ele teve um sonho onde encontrou um mestre que lhe deu um ensinamento profundo. Ao acordar, percebeu que o ensinamento era válido e significativo, mas descartou a experiência como apenas um sonho. Naquela noite, o mesmo mestre apareceu novamente em seu sonho e disse: ontem você recebeu um ensinamento autêntico, mas o descartou como apenas um sonho. Mas diga-me, sua experiência de vigília é mais real do que o sonho. Ambos são estados da mesma consciência. Se você não reconhece a natureza do sonho, como reconhecerá a natureza da realidade desperta? Esta prática avançada do yoga dos sonhos tem 4 níveis principais. O primeiro nível, como já mencionamos anteriormente, envolve desenvolver a capacidade de reconhecer que se está sonhando enquanto o sonho ocorre, a lucidez básica. O segundo nível envolve utilizar este estado de sonho lúcido como laboratório para a prática espiritual, transformando conscientemente o conteúdo do sonho, multiplicando-se em várias formas, praticando yoga, mantras e visualizações dentro do sonho e testando os limites da realidade onírica. O terceiro nível, mais avançado, envolve reconhecer a não-dualidade entre o sonhador e o sonho, percebendo que tanto o eu que sonha quanto o conteúdo do sonho são manifestações da mesma consciência fundamental, sem separação essencial. O quarto nível, o mais profundo, envolve manter a continuidade de consciência lúcida não apenas através dos sonhos, mas também durante o sono profundo sem sonhos e na transição para o estado de vigília, eventualmente realizando a não-diferença essencial entre todos estes estados. No monastério de Samye, no Tibete, existe uma câmara especial chamada a Caverna de Sonhos, onde praticantes avançados passam períodos de retiro focados exclusivamente nesta prática. Uma inscrição na parede diz: nesta caverna, vigília e sonho se encontram. Aquele que conhece um, conhece ambos. Aquele que liberta um, liberta ambos. O lendário mestre de sonhos Togal Rinpoche, que viveu no século XIV, era conhecido por sua capacidade extraordinária de manter consciência contínua através de todos os estados. Conta-se que ele podia entrar no sonho de outras pessoas para dar ensinamentos e que mantinha a mesma postura meditativa ininterrupta por dias, mesmo enquanto seu corpo passava pelos ciclos de sono. Quando questionado sobre esta habilidade, ele respondeu: para aquele que reconhece a natureza da mente, os estados de vigília, sonho e sono profundo são como diferentes quartos na mesma casa. Pode-se mover-se livremente entre eles, sem perder a consciência da casa em si. Há uma prática extraordinária realizada ainda hoje no monastério de Katok, no Tibete Oriental, chamada a Noite de 6 Yogas. Durante esta cerimônia anual, que acontece na noite mais longa do ano, praticantes avançados se reúnem para praticar simultaneamente o yoga dos sonhos. Acredita-se que a prática coletiva
potencializa a experiência individual e muitos relatam experiências profundas de lucidez compartilhada, onde encontram outros praticantes dentro de seus próprios sonhos. O grande mestre tibetano Tartang Tulku explica: quando começamos a prática, pensamos que estamos tentando controlar ou manipular nossos sonhos, mas à medida que a prática amadurece, percebemos que não se trata de tentar novamente, de continuar editar princípio. 17. Milam avançado, a integração dos estados de consciência, continuação. O grande mestre tibetano Tartang Tulku explica: quando começamos a prática, pensamos que estamos tentando controlar ou manipular nossos sonhos, mas à medida que a prática amadurece, percebemos que não se trata de controlar o sonho, mas de reconhecer que tanto o controlador quanto o controlado são manifestações da mesma consciência fundamental. Neste reconhecimento, a verdadeira natureza tanto do sonho quanto da vigília se revela espontaneamente. Um dos aspectos mais profundos desta prática é revelado no antigo texto Tantra da Autolibertação através do reconhecimento dos sinais, onde lemos: o praticante que reconhece a identidade essencial entre os estados de vigília e sonho está se preparando diretamente para o momento da morte, pois a transição entre vida e morte segue o mesmo princípio que a transição entre vigília e sonho. Aquele que mantém clareza através de uma transição, manterá clareza através de todas. No monastério de Menri, a principal sede da tradição Bon, existe uma pintura mural que retrata os diferentes estados de consciência como círculos concêntricos, com a clara luz no centro. Uma inscrição explica: assim como todos os raios de uma roda se encontram no eixo central, todos os estados de consciência, por mais diversos que pareçam, convergem na clara luz primordial. Conhecer este ponto central é conhecer todos os estados simultaneamente. No princípio 20, você descobrirá como esta integração de estados de consciência se conecta com o princípio da não meditação, revelando a continuidade natural da presença desperta que transcende todas as divisões artificiais entre prática formal e vida cotidiana. Mas antes, vamos explorar o poder transformador da prática avançada dos bardos, os estados intermediários que oferecem oportunidades extraordinárias para a liberação. Princípio 18. Bardo Tödröl, a libertação através dos estados intermediários. Bardo Tödröl, frequentemente traduzido como libertação através da audição no estado intermediário, é um conjunto de práticas avançadas que trabalham diretamente com os estados intermediários ou transições, bardos, entre diferentes modos de existência. Embora mais conhecido por sua aplicação ao processo de morte, através do famoso Livro Tibetano dos Mortos, o sistema completo inclui práticas para todos os bardos ou estados transicionais, oferecendo métodos para reconhecimento e libertação em cada um deles. O princípio revolucionário desta prática é que os momentos de transição, longe de serem apenas intervalos insignificantes, são, na verdade, oportunidades extraordinárias para reconhecimento e libertação, precisamente porque as estruturas habituais da consciência estão temporariamente fluídas e maleáveis. Como um portão entreaberto, estes estados intermediários oferecem uma possibilidade de passagem que não está disponível quando as estruturas da experiência estão firmemente estabelecidas. Uma história pouco conhecida sobre o Buda ilustra esta compreensão. Após sua iluminação, ele explicou aos monges: a libertação não ocorre quando a mente está fixada em extremos, mas no espaço entre eles, nem na afirmação nem na negação, nem na existência, nem na não existência, nem na eternidade, nem na aniquilação. É como atravessar um rio. A libertação não está em nenhuma das margens, mas na própria travessia. No mosteiro de Karsha, no antigo reino de Zanskar, existe uma série de afrescos que retratam os 6 principais bardos reconhecidos na tradição tibetana. Abaixo deles, uma inscrição diz: o tolo vê apenas estados separados, o sábio vê as transições entre eles. O desperto reconhece que nem os estados nem as transições têm existência inerente, são apenas ondulações na superfície do oceano da consciência primordial. O sistema completo reconhece 6 bardos principais: Kienai Bardo, o bardo natural da vida, do nascimento até a morte; Milam Bardo, o bardo dos sonhos, entre adormecer e acordar; Samten Bardo, o bardo da meditação, entre o início e o fim de uma sessão de prática; Chikai Bardo,
o bardo do momento da morte, quando os elementos físicos se dissolvem. Chonid bardo, o bardo da experiência da realidade absoluta, quando as manifestações luminosas e pacíficas e iradas aparecem. Sidpa bardo, o bardo do renascimento, quando surgem as tendências kármicas que levam a um novo nascimento. O grande mestre Dudjom Rinpoche, em suas instruções orais, explicava: cada bardo é como um intervalo entre notas musicais. Para o ouvido não treinado, estes intervalos parecem vazios e insignificantes, mas para o músico experiente, são precisamente estes intervalos que dão significado e beleza à música. Da mesma forma, para o praticante experiente, são precisamente os estados intermediários que revelam a natureza essencial da consciência. Uma das histórias mais extraordinárias sobre esta prática vem do século XVII, quando o grande Terton, descobridor de tesouros espirituais, Karma Lingpa, encontrou um texto antigo escondido em uma caverna nas montanhas. Este texto, que se tornaria conhecido como o Bardo Tödrel Chenmo, ou Grande Libertação através da Audição, continha instruções detalhadas sobre como navegar conscientemente o bardo após a morte. Conta-se que quando Karma Lingpa primeiro leu o texto em voz alta, 7 pessoas que estavam presentes entraram simultaneamente em um estado de profunda meditação que durou 7 dias. Ao retornarem deste estado, todas relataram ter experimentado diretamente as visões do bardo descritas no texto. No monastério de Thupten Churling, no Nepal, existe uma tradição única relacionada a esta prática. Quando um monge ou monja está próximo da morte, os praticantes mais avançados se revezam para sentar ao lado do moribundo, recitando continuamente instruções específicas para reconhecimento no bardo. Mais notável ainda, estes praticantes avançados também assumem o compromisso de entrar em meditação profunda no momento da morte do colega, estabelecendo uma conexão mente a mente que, acredita-se, auxilia o falecido a navegar as experiências do bardo com clareza. O mestre Zen Dogen, embora de uma tradição diferente, expressou uma compreensão semelhante quando escreveu: entre uma onda e outra, existe um momento em que o oceano revela sua verdadeira natureza. Entre um pensamento e outro, existe um momento em que a mente revela sua verdadeira natureza. Entre uma vida e outra, existe um momento em que a realidade revela sua verdadeira natureza. Estes momentos, embora breves na medida convencional do tempo, contém a eternidade. A prática para os diferentes bardos varia de acordo com a natureza específica de cada transição, mas todos compartilham certos princípios fundamentais. Primeiro, o desenvolvimento de familiaridade com as experiências características de cada bardo, através de estudo, visualização e simulação durante a vida, para que quando estas experiências surgirem naturalmente, possam ser reconhecidas imediatamente. Segundo, o cultivo da capacidade de manter presença consciente contínua através das transições, sem ser arrastado pela força dos hábitos inconscientes ou reações automáticas. Terceiro, o desenvolvimento da habilidade de reconhecer todas as aparências, não importa quão extraordinárias ou terrificantes, como manifestações da própria consciência, desprovidas de existência inerente ou independente. No monastério de Shechen, no Tibete, há uma sala de prática dedicada exclusivamente às meditações do bardo. No centro da sala está um espelho circular cercado por 6 espelhos menores, simbolizando como cada bardo reflete aspectos dos outros. Uma inscrição na parede diz: olhe além da reflexão para ver quem está olhando. Olhe além das aparências para ver o que está aparecendo. Olhe além dos bardos para ver o que nunca nasce nem morre. No princípio 20, você descobrirá como esta prática dos bardos se conecta com o princípio da não meditação, revelando que a consciência que reconhece todos os estados e transições é em si mesma livre de nascimento e morte. Mas antes, vamos explorar o poder transformador da clara luz no momento da morte, a oportunidade suprema para a liberação completa. Princípio 19. Tukdam, a meditação final na clara luz da morte. Tukdam refere-se ao estado meditativo profundo, que praticantes avançados podem manter no e após o momento da morte física. Este estado extraordinário, onde a consciência mais sutil permanece absorvida na clara luz primordial,
mesmo depois que o corpo clínico e legalmente morreu, representa a culminação de décadas de preparação e prática. O princípio revolucionário desta prática é que o momento da morte, longe de ser apenas o fim trágico da vida, é na verdade a oportunidade suprema para a liberação completa, precisamente porque os níveis grosseiros da consciência naturalmente se dissolvem, revelando a clara luz primordial em sua forma mais pura e direta. Uma história notável do Buda ilustra esta compreensão. Quando seu primo Ananda expressou preocupação sobre o momento da morte, o Buda respondeu: aquele que viveu cada momento com plena atenção não precisa temer o momento final. Para o praticante preparado, a morte não é um término, mas uma culminação, como um rio que finalmente alcança o oceano e se torna um com ele. Esta prática extraordinária é evidenciada por um fenômeno físico observável. Praticantes avançados que entram em Tukdam frequentemente mostram sinais notáveis, incluindo manutenção de calor corporal no centro do coração, dias ou até semanas após a cessação da respiração e batimentos cardíacos, ausência de decomposição física e, em alguns casos, uma luminosidade ou fragrância inexplicável emanando do corpo. No monastério de Drepung, no Tibete, existe uma sala especial chamada a Câmara da Grande Transição, dedicada exclusivamente a mestres que entram em Tukdam. As paredes estão cobertas com pinturas detalhadas das etapas de dissolução dos elementos no momento da morte e as correspondentes experiências internas. Uma inscrição diz: para o ignorante, a morte é o maior medo. Para o praticante intermediário, é a maior incerteza. Para o praticante avançado, é a maior oportunidade. Há um relato extraordinário do século XIII sobre o grande mestre Karma Pakshi, o segundo Karmapa. Quando seu corpo físico faleceu, ele entrou em um estado profundo de Tukdam que durou notáveis 21 dias. Durante este período, conta-se que muitos de seus discípulos experimentaram visões de luz emanando do local onde seu corpo estava sentado em postura meditativa. Mais notável ainda, diversos discípulos relataram ter recebido ensinamentos em sonhos ou visões durante este período. Quando o corpo finalmente mostrou sinais de decomposição, indicando que a consciência havia partido, encontraram diversas relíquias cristalinas entre as cinzas da cremação, consideradas manifestações físicas da transformação da consciência. O lendário Yogi Milarepa, conhecido por suas realizações extraordinárias, ofereceu esta instrução sobre o momento da morte. Quando os sinais da dissolução aparecerem e os elementos externos e internos começarem a se separar, lembre-se, isto não é o fim, mas o início. Como um pássaro libertado da gaiola, a consciência tem agora a oportunidade de reconhecer sua natureza verdadeira sem as limitações do corpo físico. O Dalai Lama atual, em um raro ensinamento público sobre este tópico, explicou: o que chamamos de morte é apenas a separação da consciência mais sutil do corpo físico. Para o praticante comum, este processo acontece inconscientemente, levado pela força do karma e dos hábitos mentais. Mas para o praticante avançado, é um momento de extraordinária claridade e oportunidade, onde a natureza fundamental da mente pode ser reconhecida diretamente, livre das distrações e limitações da existência física. Esta prática suprema envolve 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é a preparação durante toda a vida, familiarizando-se com a natureza da clara luz através de práticas específicas como o Dzogchen, Mahamudra ou os 6 yogas de Naropa, para que no momento da morte a clara luz não seja uma experiência desconhecida, mas um velho amigo reconhecido instantaneamente. O segundo aspecto envolve práticas específicas no momento da morte, quando os elementos do corpo começam a se dissolver em uma sequência específica: terra, água, fogo, ar, consciência, cada um acompanhado por sinais externos e experiências internas características. O praticante utiliza estas dissoluções como suportes para reconhecer níveis cada vez mais sutis de consciência, até que finalmente a clara luz primordial se manifesta. O terceiro aspecto, o mais profundo, é a capacidade de manter consciência estável na clara luz, mesmo depois que o corpo físico morreu clinicamente, permanecendo neste estado de absorção por quanto tempo for necessário para completar a realização. No monastério de Surmang, no Tibete Oriental, há uma tradição única relacionada a esta prática. Quando um mestre avançado entra em Tukdam,
os monges se reúnem em turnos contínuos ao redor do corpo, recitando textos específicos, não para ajudar o mestre, que já está em um estado avançado de meditação, mas para criar condições auspiciosas para que os discípulos possam receber bênçãos da presença contínua da consciência do mestre. Um dos relatos mais extraordinários deste fenômeno vem do famoso caso do 16º Karmapa, que faleceu em um hospital americano em 1981. Os médicos ocidentais ficaram perplexos quando, apesar da morte clínica confirmada por todos os testes médicos, o corpo manteve calor e flexibilidade no centro do coração por 3 dias, sem nenhum sinal de decomposição, apesar do clima quente. O Dr. Levy, médico-chefe da equipe, documentou oficialmente algo que não pode ser explicado pela ciência médica moderna, estava acontecendo. O grande mestre Dilgo Khyentse Rinpoche, conhecido por sua realização profunda, compartilhou esta instrução. No momento final, quando todos os elementos se dissolveram e a clara luz primordial se manifesta, não há nada a fazer, nada a praticar, apenas reconhecer. Este reconhecimento não é uma ação da mente conceptual, mas um despertar instantâneo para o que sempre esteve presente, como alguém que subitamente reconhece seu próprio rosto em um espelho. No princípio 20, nosso princípio final, você descobrirá como todas estas práticas avançadas convergem no paradoxo supremo da não meditação, o reconhecimento de que a busca em si é o único obstáculo para o que nunca esteve perdido. Mas antes, vamos explorar este paradoxo final e sua relevância para toda a nossa jornada através destes 20 princípios profundos. Princípio 20. Lungdrup, a perfeição espontânea, além de toda busca. Lungdrup, ou perfeição espontânea, representa a culminação e síntese de todos os princípios que exploramos. Este princípio final não é tanto uma prática a ser realizada, quanto um reconhecimento direto de que a perfeição que buscamos através de todas as práticas já está completamente presente como a natureza fundamental da realidade. Não é algo a ser alcançado no futuro através de esforço, mas algo a ser reconhecido agora como a base já perfeita de toda experiência. O paradoxo supremo revelado por este princípio é que a própria busca espiritual, embora necessária em certo nível, torna-se ultimamente o obstáculo final à realização, pois reforça sutilmente a ilusão de que o que buscamos está em algum lugar além do momento presente, em algum estado futuro a ser alcançado. Uma história zen clássica ilustra perfeitamente este princípio. Um discípulo aproximou-se de seu mestre após anos de prática diligente e perguntou: Mestre, tenho praticado por 10 anos. Quanto tempo mais até que eu alcance a iluminação? O mestre olhou para ele com compaixão e respondeu: Talvez mais 10 anos. Desanimado, o discípulo exclamou: Mas tenho me dedicado completamente. E se eu praticar com ainda mais intensidade dia e noite? O mestre considerou e disse: Nesse caso, talvez 20 anos. Confuso e frustrado, o discípulo perguntou: Não entendo. Por que mais tempo se me esforço mais? O mestre sorriu e respondeu: Um homem em busca frenética de um tesouro facilmente passa por cima dele sem perceber. O Buda expressou este princípio de forma sucinta quando disse: Não busquem a budeidade. Simplesmente cessem de criar e manter a ilusão de um eu separado que busca algo outro. Esta instrução aparentemente simples corta pela raiz a estrutura dual da busca espiritual, baseada na sensação de falta ou incompletude. No antigo texto, A Preciosa Guirlanda de Visão Suprema, encontramos esta passagem reveladora. A diferença entre samsara e nirvana é como a diferença entre dormir e acordar. O sonhador que busca desesperadamente escapar do pesadelo apenas reforça a realidade aparente do sonho. A verdadeira libertação não vem através da busca dentro do sonho, mas através do reconhecimento de que está sonhando. O grande mestre Dzogchen Longchenpa expressa este princípio com beleza poética. No momento em que você busca a budeidade, você afirma sua ausência. No momento em que você tenta se livrar das aflições, você assume sua realidade. Na natureza não dual da mente, não há budeidade a ser alcançada, nem aflições a serem eliminadas. Descanse nesta natureza original, aberta, pura e perfeita desde o início. Uma história notável sobre o mestre Zen Bankei ilustra vividamente este princípio. Durante um retiro intensivo, um monge confessou que, apesar de anos de prática rigorosa, continuava lutando com desejos incontroláveis. Pediu a Bankei
um método poderoso para erradicar estes desejos de uma vez por todas. Bankei olhou para ele e calmamente pediu: mostre-me estes desejos. Confuso, o monge respondeu: neste momento, não estão presentes, mas aparecem subitamente e me dominam. Bankei sorriu e disse: então você já tem a natureza búdica perfeita. Estes desejos são como nuvens passageiras que surgem e desaparecem no céu da sua consciência. O céu nunca é contaminado pelas nuvens. Pare de lutar contra as nuvens e reconheça o céu que nunca muda. Este princípio final revela a natureza paradoxal de todo o caminho espiritual. As próprias práticas que inicialmente parecem levar em direção à realização devem eventualmente ser transcendidas no reconhecimento de que o que buscam já está presente desde o início. Como escreveu o mestre Zen Dogen, se você não pode encontrar a verdade onde está agora, onde mais espera encontrá-la? No monastério de Dzogchen, no Tibete Oriental, existe uma sala de meditação especial reservada para a instrução neste princípio final. Ao contrário de outras salas de prática ricamente decoradas, com imagens de deidades e símbolos sagrados, esta sala é completamente vazia e branca. No centro, há apenas um espelho circular. Quando os discípulos entram pela primeira vez, frequentemente perguntam onde estão as imagens sagradas para visualização. O mestre tradicionalmente responde: nesta prática, você não visualiza nada, não medita em nada, não busca nada, simplesmente reconhece o que nunca esteve ausente, sua própria face original, refletida no espelho da consciência primordial. A compreensão expressa neste princípio final não é contra a prática ou o esforço espiritual. Pelo contrário, reconhece o papel vital das práticas como o barco que nos leva através do rio do sofrimento. Mas também reconhece que, uma vez que alcançamos a outra margem, continuarmos carregando o barco às costas seria absurdo. Como observou o Buda no famoso Sutra da Jangada, o Dharma é como uma jangada para cruzar o rio, útil para a travessia, mas não algo para carregar após chegarmos ao destino. O grande mestre tibetano Patru Rinpoche capturou a essência deste princípio quando escreveu: não meditação, não distração, não fabricação, não alteração, não aceitar, não rejeitar, simplesmente deixar ser como é. Este é o coração de todos os milhares de volumes de sutras e tantras. Chegamos agora ao final desta extraordinária jornada através dos 20 princípios profundos do despertar budista. Desde o reconhecimento da consciência primordial no primeiro princípio até a perfeição espontânea, além de toda a busca no 20º, traçamos um caminho que vai das práticas preliminares até a realização suprema. O que se revela através desta exploração é que, apesar da aparente diversidade e complexidade das práticas, todas apontam para uma única realização fundamental. A natureza da mente é e sempre foi perfeitamente desperta, intrinsecamente livre, naturalmente luminosa. Todas as práticas, em sua essência, são simplesmente métodos hábeis para remover os obscurecimentos que impedem o reconhecimento desta verdade sempre presente. Como disse o Buda em seu último sermão, sejam uma lâmpada para si mesmos, sejam seu próprio refúgio. Não busquem refúgio externo, mantenham-se na verdade como uma lâmpada, mantenham-se na verdade como um refúgio. Estes 20 princípios não são apenas conceitos a serem compreendidos intelectualmente, mas portais para dimensões de consciência que transformam radicalmente sua experiência da realidade. Cada princípio, praticado com sinceridade e perseverança, tem o potencial de revelar aspectos da natureza fundamental da mente que permaneceram obscurecidos pelos hábitos de percepção dualista e identificação com o ego separado. O convite agora é integrar estes princípios não como práticas separadas, mas como facetas de uma única joia, a consciência desperta que é simultaneamente vazia de essência e luminosamente cognoscente. Como expressou o grande mestre Dudjom Rinpoche, a meditação não é uma parte da vida. A vida inteira é meditação. Que estas antigas sabedorias, refinadas por gerações de praticantes dedicados, possam servir como catalisadores para o reconhecimento direto da natureza já desperta que é sua herança natural. E que este reconhecimento beneficie não apenas você, mas todos os seres, pois como ensinou o Buda, assim como a água do oceano tem apenas um sabor, o sabor do sal, este Dharma
tem apenas um sabor, o sabor da libertação. Se você sentiu uma conexão profunda com estes ensinamentos, convido você a aprofundá-los através da prática diária, do estudo com mestres qualificados e da aplicação constante em todas as circunstâncias da vida. Lembre-se sempre das palavras do Buda. Não acreditem em nada simplesmente porque ouviram. Não acreditem em tradições apenas porque foram passadas por gerações. Não acreditem em nada simplesmente porque é falado e comentado por muitos. Não acreditem em nada simplesmente por causa da autoridade de seus professores e anciãos, mas após observação e análise, quando descobrirem que algo concorda com a razão e conduz ao bem e benefício de todos, aceitem-no e vivam de acordo com ele. Obrigado por compartilhar esta jornada transformadora. Que cada momento de sua vida seja iluminado pela sabedoria que é sua natureza essencial.